Olá, meu nome é Yuri Xavier e eu estou aqui para apresentar a minha pesquisa intitulada de Sistema de Baixo Custo para Inspeção Aérea e Previsão de Desastres. Eu fui orientado pelo professor Alexandre Ramos. Essa é uma pesquisa do professor Alexandre e de diversos outros pesquisadores do mundo, e eu fiz uma breve contribuição em relação aos parâmetros mínimos que uma aeronave precisa ter para cumprir a aplicação que eu vou apresentar para vocês. Existe uma grave preocupação em relação a como elementos naturais como enchentes, chuvas, deslizamentos, terremotos, incêndios podem, podem interferir na dinâmica de infraestruturas dentro de um país, por exemplo. Então, tendo em vista esse problema, essa pesquisa ela visa responder se uma aeronave de baixo custo é capaz de fazer uma inspeção aérea para coletar dados de um certo ambiente em uma certa periodicidade, para poder utilizar esses dados serem tratados em técnicas avançadas de computação para predizer, né, para agir preditivamente acerca desses desastres. Para tentar responder a esse desafio com aeronaves quadrotores, nós escolhemos a Pixhawk 1 como a controladora de voo dessas aeronaves e montamos modelos como F450, Q250 e F550. Então são quad ou hexarotores que foram empregados nesse teste. Aqui está disponível a lista dos componentes eletrônicos comuns a ambos. Durante esses 10 meses de pesquisa, nós realizamos cerca de 19 voos com essa distribuição focados nessa coleta de dados, mas as aeronaves serviram para outros testes das outras pesquisas que aconteceram no grupo do VISCAP. Ou seja, nós conseguimos perceber que a autonomia média em diversas aplicações dessa aeronave, ou seja, o tempo que ela é capaz de voar sem uma troca ou recarga de bateria, ainda é um gargalo, o que já era esperado. Contudo, existe técnicas que podem ser empregadas para poder contornar esse desafio. Por exemplo, você ter uma estação ter uma base de operação desta aeronave próximo a um ponto de inspeção recorrente, ou seja, a aeronave faz o voo autônomo de inspeção, volta e recarrega, e ela não tem um tempo de deslocamento muito grande. Nesse caso, seria possível. Existem alguns problemas em relação ao dimensionamento dos componentes, principalmente aos controladores eletrônicos de velocidade, eles deveriam ser superdimensionados para poder atender a esse uso, mas as aeronaves se demonstraram altamente controláveis e seus métodos de segurança, no caso de perca de controle, no caso de de perca de comunicação com a estação de solo, foram testados e foram validados, ou seja, é possível fazer uma aplicação segura, desde que não haja problemas eletrônicos. Contudo, a aeronave F550 ela demonstrou ser mais estável, apesar de ter um maior consumo de energia. Então, talvez haja um meio termo entre as baterias que possam ser ser embarcadas dentro dessa aeronave que viabilizaria essa operação. Gostaria mais uma vez de agradecer à Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, que viabilizou a realização dessa pesquisa, e também ao Grupo Sistema de Computação e Aplicações da Universidade Federal de Itajubá, por apoiarem intelectualmente e tecnicamente essa e futuras pesquisas que, que se seguirão a partir desta.